Boa? Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Mentor Podcast. Hoje com os nossos amigos aqui. Não, vamos voltar isso aí. Ele mostrou a câmera, aquela câmera tem que pôr para cá. Então vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais um Mentorcast. Hoje vamos falar muito aqui de medicina integrativa ou ortomolecular. Hoje vamos saber qual o termo mais correto de se falar. Então eu estou aqui com a doutora Jamile, com o Cleidson, marido, garoto propaganda, e o que põe à prova o corpo para a gente comprovar que tudo isso funciona, e a Gabriela, que tem uma voz maravilhosa, uma voz de veludo. Legal? Então é isso, a gente vai começar falando com a Jamile, com a doutora Jamile. Doutora Jamile, Oi. Vamos iniciar então. Eu queria saber, qual o termo correto de se usar? Medicina integrativa ou ortomolecular? A ortomolecular é um termo mais genérico, né? Não é reconhecido. O ideal é medicina integrativa. É o reconhecido. Ah, legal. Integrativa porque ele integra várias... Porque trata o corpo humano integralmente. O que Ótimo. você gastaria em 10 profissionais, você faz tudo com a integrativa. Trata tudo. Que maravilha. É. E você falou o corpo. É só o corpo ou também trabalha a parte mental, emocional, espiritual, trata tudo. A saúde nas 3 esferas. Então, na verdade, é muito mais que o corpo. Né? Porque se você não estiver bem na emocional, você não está bem completamente, não tem uma saúde plena. Com certeza. Na integrativa, a gente visa o paciente ter uma saúde plena. Legal, muito bom. Qualidade de vida. Isso quer dizer assim, eu chego lá, me entrego para você, como funciona? Como que é o procedimento? Cheguei lá, olha, doutora, eu queria conhecer sobre integrativa, ortomolecular. O que você vai fazer comigo? Aí nós vamos fazer, eu passo uma lista de uns 40, 50 exames para o paciente, fazer um rastreio metabólico para a gente entender a parte bioquímica do paciente, metabolismo. Faço a anamnese para conhecer o histórico de saúde do paciente também. A gente analisa a microscopia de campo claro e campo escuro para ver como que está o terreno biológico, que todas as doenças também são influenciadas pelo ambiente que o sangue está, se o sangue está ácido, se está pobre em oxigênio, se está propício a câncer. Ali também a gente vê a parte intestinal, vê várias coisas. Em que fase a pessoa está no terreno biológico para poder a gente regredir o terreno para limpar, desintoxicar, desinflamar, limpar o terreno. Que legal. É como se fosse um aquário, né? O aquário sujo e o aquário limpo. Tá. Nós temos que limpar o aquário, porque não adianta tratar do peixe e colocá-lo de novo na água suja. Entendi. Ele Então vai quer dizer ficar que é uma doente consulta... novamente. Deve ser demorada, né? Eu acho que em 15 minutos, meia hora, você não faz uma consulta dessa, né? Já Quanto fiquei tempo? 8 horas com o paciente. Nossa, 8 Porque horas. também a gente faz a legal. biorressonância para analisar intoxicações de metais, parasitas, vírus, fungos, bactérias, doenças, alimentos que ele pode comer, que não pode comer, energia vital dos órgãos. Aí a gente já testa o tratamento para restaurar a energia vital daqueles órgãos. Que legal. É um pouco demorado. Muito bom. E aí, Cleidson, fala pra gente, você que é um Seguidor entusiasta, nato, né? um entusiasta desse sistema. Você usa o seu próprio corpinho para isso? O que eu posso dizer é o seguinte, a prova está aqui, né? A prova viva. Tem o meu antes e depois, inclusive, lá no Instagram, Que né? legal. Que vai ser passado no final aqui o Instagram para vocês. E assim, funciona. Funciona porque em mim funcionou muito bem. Eu hoje me sinto, em 3 anos que eu sou seguidor nato, eu me sinto 30 anos mais novo, em todos os aspectos. Hormônio, mineral, vitamina, tudo equilibrado, energia, disposição. Não tem dificuldade mais para dormir, não tem dificuldade para ir no banheiro, tudo funciona. A coisa funciona, entendeu? Você tira os alimentos inflamatórios, você desinflama o corpo. Eu tinha 15 quilos de barriga. O emagrecimento é consequência do metabolismo equilibrado. Se você regular o metabolismo do paciente, ele, consequentemente, ele vai emagrecer, porque ele vai desinflamar. Você, na verdade, então, você trata o equilíbrio do corpo. Essa é a ideia. Equilibra fisiologicamente e bioquimicamente o organismo. Não é só dar vitamina para o paciente. Você tem que analisar as deficiências, os desequilíbrios e colocar o corpo para equilibrar. Com vitaminas, minerais, nutrientes, né? Legal. Dependendo, às vezes, alguns medicamentos, mas é muito raro. Muito raro.
E isso quer dizer o seguinte, então o equilíbrio, a gente pensa que não pode ter nem falta nem excesso. Então, se uma pessoa exagerar um pouco na vitamina, que é uma coisa meio comum, o pessoal acha que está faltando uma vitamina, ele vai lá sem critério Por conta nenhum e própria. toma Tem muita que vitamina. acompanhar, Também faz mal? tem que acompanhar. O excesso também o prejudica. excesso prejudica. Legal. Tem que estar sempre, por exemplo, vitamina D. Eles falam, por exemplo, a gente não analisa os exames com base em valores de referência mínimo e máximo. Tá. A gente analisa com base em valores ótimos. Aí temos que fazer um cálculo para descobrir esse valor ideal, o valor ótimo. Por exemplo, a vitamina D, de acordo com o valor de referência, o mínimo é 20. 20 está muito baixa para o paciente. O ideal seria de 60, seria o mínimo do valor ótimo. Mas 60 para você pode ser que esteja baixa ou alta. A gente não quer dizer que 60 seria o valor ideal para você ou para cada paciente é único. Personalizado, então. É personalizado. Que A gente legal. tem que analisar de acordo com o PTH, o paratormônio. Dependendo do paratormônio, a gente vai saber se a vitamina D está alta ou baixa para você. Às vezes 60 para você está baixa, aí a gente vai ter que aumentar, de acordo com o PTH. Não é só olhar o valor ali, entendeu? Entendi, que legal. E como são feitos esses exames? São exames clínicos Não, ou você faz de na laboratórios mesmo, bioquímicos. Tá. E vocês fazem isso de sangue? Esses são os de sangue. Tá, e os de sangue vocês fazem lá 40, mesmo ou manda para um 50, laboratório? manda para um laboratório. Não, o paciente coleta no laboratório mesmo. Ah, legal. Um rastreio metabólico que a gente vai fazer. Ali a gente vai descobrir a causa também de várias doenças, vários problemas de saúde. Que legal. É uma coisa interessante, você falou do valor de referência. E eu já observei que laboratórios têm esses valores de referência diferentes. Estranho isso, né? Eu achei que fosse uma referência. Valor de referência é uma média estatística da população doente, de quem faz exame. Então, não quer dizer que se você estiver dentro daquele mínimo e máximo, Tá não quer tudo dizer bem. que você esteja bem. Por exemplo, o ácido úrico para homens, geralmente é de até 4,5. No valor de referência vai até 7. Se estiver acima de 4,5, você já está com ácido úrico alto. Insulina basal. No valor de referência vai até 20, 24, dependendo do laboratório. Se estiver acima de 5, a pessoa já está pré-diabética, com resistência à insulina. Que interessante. E a gente segue normalmente, né? A pessoa comum segue a referência que vem do laboratório e fala, nossa, estou dentro da faixa, estou bem. E, na Outra verdade, coisa, o às vezes, colesterol também. Colesterol, às vezes a pessoa analisa o lipidograma. Ah, o colesterol total está alto, o LDL está alto, e acha que está ruim. Não, a gente analisa diferente também o lipidograma. Para o lipidograma, o que interessa seria os triglicerídeos e o HDL. Se essa divisão der menor que 2,5, você não está formando placa de ateroma, não está entupindo suas artérias. Então, seu LDL pode estar 500, que não tem problema nenhum. O problema é o cálculo que faz É entre o eles. cálculo, não é olhar, meu LDL está 250, está alto. Não, às vezes não está alto, dependendo dessa divisão. Se estiver abaixo de 2,5, está ótimo. Então, não tem problema, não tá, porque o LDL não quer dizer que é o mau colesterol, o colesterol ruim. Ele tem 8 subtipos bons e 3 ruins. Ele tem 11 subtipos, o LDL. Tá. Então, a gente faz esse cálculo para saber se em você está predominando os 8 subtipos bons ou os 3 ruins, que formam placa, que é o colesterol LDL de partículas pequenas e densas que vão formar a placa de gordura nas artérias. Então o raciocínio, assim, para interpretar a análise dos exames é diferente, entendeu? Ah, que legal. Então, assim, para ser prático, para a pessoa entender, que estiver em casa conseguir entender, é o seguinte. É mais uma referência que a gente tem na pressão. A gente tem a mínima e a máxima. Então, a distância delas é importante. A distância que uma está da outra. A gente vai fazer um cálculo. Né? Então, dentro desse cálculo, e é mais ou menos isso. Por exemplo, mais ou menos isso. Você tem vários HDLs, LDL, e aí você, dentre eles, você calcula... a gente tem que saber qual que está predominando em você. Independente se o seu LDL estiver 500, não tem problema. Se essa divisão estiver menor que 2,5. Ah, entendi. Então, é a diferença entre eles que faz. A coisa está funcionando direito. É a divisão triglicerídeo sobre HDL. Se essa divisão der menor, não tem problema. Seu menor LDL pode estar alto. Isso, seu LDL pode estar altíssimo, que você não está formando placa. Isso é muito importante. Repete não pra é gente, olhar então, o LDL. esse cálculo. Então, repete pra gente o cálculo. Do lipidograma. O que interessa são os triglicerídeos dividido pelo HDL. Tem que dar menos de 2,5. Tem que dar menor de 2,5. Se der acima de 2,5, você está formando placas de colesterol, de ateroma nas suas artérias, você está entupindo as artérias entupidas, porque está predominando em você os LDLs de partículas
pequenas e densas, que formam placa. Legal. Aí é Os risco três- de infarto. Risco de infarto. Olha. Às Risco vezes a pessoa está cardiovascular. preocupada só com ele está muito alto e não se preocupa com o outro e não faz o cálculo. porque o colesterol é importante para o organismo, né? Ele é Sim. precursor da vitamina D, dos hormônios sexuais, é importante para o cérebro, né? Legal. Cleiton, como está o seu colesterol? Falar nisso. Meu Está abaixo de colesterol 2,5? Está nos valores ótimos. Antigamente ele não era Era bom. alto. Era até falar que é genético. A Minha gente família, achava a família que do era meu pai, genético. tudo é colesterol alto. E você conseguiu ajustar? Tirei o carboidrato, o trigo, né? Açúcar. Açúcar. Nunca mais tive colesterol alto. O que aumenta o colesterol não é a super gordura, equilibrado. a gordura boa, né? Óleo de coco, gordura de porco. O que aumenta é o açúcar, o carboidrato. Triglicerídeos também. Lembrando que o óleo de coco, ele transforma em energia para o seu corpo, não em gordura. Sim. Você pode usar ele à vontade, assim, é muito bom. Que legal. Inclusive Então- para memória. Então aproveita e fala pra gente quais são os óleos bons. Bons. E quais são os bons você. Bom, óleo de coco, gordura de porco. Primeiro óleo de coco, depois a gordura de porco. Legal, esses são os dois. Bons. Agora, os ruins são Agora, os esses óleos bons. vegetais. Legal, mas esses bons, por exemplo, pode exagerar ou não? Não, óleo de coco não Não. tem nem passagem hepática, assim. Não passa nem pra... Quem não tem Mas vesícula engorda. pode usar à vontade, que não faz mal. Engorda ou não? Não, ele modula. Se a pessoa, o óleo de coco vai modular a gordura. Se a pessoa estiver magra, vai ajudar ela a engordar. Se estiver gorda, vai ajudar a emagrecer. interessante Ela modula isso. Que o óleo de interessante. coco. Agora óleo de coco in natura, né? O Agora, ideal se com ele sabor. se a gente for usar ele... Sem sabor Não não é é, bom. tão saudável, porque Ah, é ele com já diz... sabor? O que seria o com sabor e o sem sabor? É pra aquele gente? Orgânico, que é o orgânico com natural. sabor. O ideal, pelo que eu já li assim no supermercado, Tá. o copra é o que tem mais ácido láurico, cáprico, caprílico, Que é o que a gente aqueles precisa. óleos, Então, o com sabor é copra- sabor de coco. Seria isso sabor mesmo? de não coco. é sabores... Não, Não. sabor de legal, coco com sabor mesmo. de coco. Porque tem uns que Natural. eles não têm, ele não Eu tem sei sabor. que tem pessoas que não gostam, né, para colocar na comida. E aí, por exemplo, pode usar isso para fritura, no lugar do Sim, azeite, essas coisas? sim, a gente usa para cozinhar. Muito bom Às vezes, saber. numa colher de sopa no café também é bom, Legal. para te dar energia de manhã. Mais uma coisa. Ele tem problema com temperatura? Porque alguns óleos, Não, quando a óleo gente de coloca em coco, temperatura, ele subir muito, Não, ele óleo acaba. de coco não. Tá E não frio, perde as, ele ele não pe- perde as Ele características. fica um Não. pouquinho, mas não tem... Legal. Então, vamos imaginar assim, o tradicional frio. do brasileiro. A gente vai fritar um ovo. Com Óleo um de pouquinho de coco. óleo, pode fritar e tudo bem. Aham, bem. deve Legal, usar. que maravilha. Que ótimo. Agora, Tem os casos- óleos... Tem casos de pessoas com problema de Alzheimer. Alzheimer É, acamado. eu já vi esse Óleo estudo. de Com óleo de Eu já vi esse coco, estudo. ele voltar a Acho que uma dirigir. colher, né, para colocar Isso, na no comida. café de manhã. Voltar a dirigir, tá acamado. Eu vi alguns estudos e eu indico isso para os meus alunos. Dá Quer até dizer, energia, Pro né? Alzheimer, o que ajuda muito é você usar... Antes de você ir pra academia, você botar uma colherzinha no... No café. Até Eu puro fazia, mesmo. eu fazia isso. Aí eu parei um pouco porque eu vi algumas coisas, sabe que a internet escreve tudo, né? Que a gente quer. E aí tinha algumas informações de que se exagerasse poderia Não. engordar. E eu falei, opa, não é o Vai objetivo, modular. daí eu tirei. Vai modular. Que legal, ótimo saber. Essa informação pra gente é É. especial. Acho que muita gente não sabe. Com óleo de coco, ó. Modula. Legal. Agora, os óleos vegetais, óleo de milho, canola, soja, são veneno. Eles causam risco cardiovascular. Tem algum menos ruim desses? Ou não? Todos são ruins? Não, todos são ruins. Todos os óleos vegetais, São ruins. então, É. tem que tentar eliminar mesmo ou reduzir? Eliminar. Eliminar. Risco cardiovascular. Legal, legal. E azeite? Todo mundo fala muito do azeite virgem, que é bom para a saúde. É isso mesmo? Extra virgem engarrafado fora do Brasil. Se o azeite for engarrafado no Brasil, tem legislação que a legislação brasileira permite ter 85% de óleo no azeite. Então, os óleos Nossa. engarrafados no Brasil Mesmo que seja puro, que esteja escrito lá 100%, tem, não a é. legislação Ele permite. tem óleo? Tem. Mesmo 15% é azeite e 85% é óleo. E realmente, lá em casa a gente começou a usar o azeite português esporão. Quando eu fui na mamãe, que ela estava usando o brasileiro, Tá. não vou falar a marca não, O tradicional, né? Aquele que Andorinha. de manhã... Eu senti mesmo a diferença, que eu acostumei a utilizar o azeite puro mesmo, e o de lá tinha um gosto de óleo. Aí você sente a diferença no paladar. Sente a diferença no paladar. Por conta da quantidade. E que E eu não estranho, tenho né? vesícula, e eu observei também quando eu... me dá mais um pouco de enjoo quando eu uso o azeite brasileiro.
É como a Faz nossa o gasolina, óleo. então. A gente chama de gasolina, mas a gente sabe que tem um pouco de álcool. Então, É. seria isso. A gente tem o azeite, mas a gente sabe que tem uma A porcentagem de álcool. legislação brasileira permite. E não precisa indicar quanto tem. Aí eu não Você sei. não tem certeza? Não sei. Tá, Pode mas ter os até brasileiros- 85% de óleo. Agora, no O rótulo, rótulo será que vem 100% explica? extra virgem. Não explica isso. E se ele tiver 100% Como o extra trigo, né? virgem, vai O estar... trigo tem uma lei de 2004, você pode pesquisar no Google aí, lei de 2004, que autoriza o trigo vir contaminado com insetos. Você não É precisa uma mais limpar. RDC, uma Você não resolução. precisa mais limpar o trigo. Pode ter restos de asa de barata, restos de morcego. Então, é uma resolução que Legal. Ó, permite. vamos fazer o seguinte. Vamos partir para um assunto que eu achei importante, por isso que vocês falaram. Vamos colocar aqui os 5 piores alimentos. Vamos fazer uma lista dos 5 piores, que assim, precisa eliminar da dieta do brasileiro. Sim. Vamos passar para o pessoal lá, ó, pessoal, 5, anota aí, caneta e papel, manda pra gente, os 5 piores. Ó, glúten, Glúten, trigo, né? Trigo. Depois eu vou falar por quê. O leite, derivados, açúcar, óleos vegetais. já O deu que mais, mais? já deu 5. Deu 4. Eu colocaria aí os granjeiros, né? Ah, cheio de hormônio, né? Frango de granja. Essas coisas de granja. Um frango de granja era 45 dias, há um pouco tempo voltou para 34 dias, agora 28. Então, Cada vez é mais É. hormônio para poder É. chegar no tempo de abate, né? Com relação ao trigo... embutidos, né, também. Embutidos. Com relação ao trigo e ao leite, o problema deles é porque ninguém digere. Às vezes você não sente nada, mas está te inflamando. Vai inflamar o quê? Inflamação crônica sistêmica, ela é silenciosa. Isso para todo mundo Todo ou mundo. para alguns Ninguém organismos? digere. Por Porque quê? algumas pessoas têm intolerância mesmo, não é o Sim, caso. Sim, a pessoa tem intolerância, ela já vai se sentir mal. Mas as pessoas, ninguém Faz mal pra todo digere. mundo. Ninguém digere. Às vezes a pessoa não sente nada, mas silenciosamente está tendo inflamação crônica sistêmica. Aí vai inflamar os marcadores inflamatórios, né? Vai alterar os marcadores inflamatórios, homocisteína, insulina basal. Depois, no decorrer dos anos, a pessoa vai aparecer algum problema nela. O que acontece com o leite e o trigo? O trigo tem a proteína dele, que é a gliadina, é uma proteína grande. A gente não consegue digerir. Assim como a caseína do leite, que é uma proteína grande, a gente não digere. Quando chega no intestino, por ela ser uma proteína grande, ela vai inflamar as microvilosidades intestinais e vai destruir. Inflamou, elas destroem. Em vez de estar fechadinha, vai abrir. Com isso, essas macromoléculas de proteína vão atravessar a parede intestinal e vai para a corrente sanguínea. Onde elas se alojarem, dentro da corrente sanguínea, elas vão causar uma reação inflamatória, autoimune. Por isso que muitas doenças, as pessoas que têm doenças autoimunes, vêm por causa do intestino. Às vezes, quem tem autoimune tem que tirar leite, derivados, tem que tirar glúten, tudo por causa disso. E às vezes a pessoa não sente nada, mas está inflamando, entendeu? Nossa, então quer dizer que doença autoimune, que é um Intestino. problema seríssimo, né? Eles podem ter a ver com esses alimentos básicos, com Tem a ver. intoxicação, ou Tem. melhor, Muito, com muito inflamação do corpo? Vem problemas de pele, psoríase, todas as Alergia. autoimunes, alergia, tudo intestino. Caramba. E aí, então, o ideal tem uma ordem, leite é pior do que Os trigo dois. ou os dois? O ideal Porque é as duas eliminar. proteínas, a gliadina do glúten e a caseína do leite, a gente não digere. Elas vão inflamar a parede intestinal, vai formar igual o intestino, vai ficar igual uma peneira furada. Aí elas vão para a corrente sanguínea. Então é aquela história, né, que o leite é para bezerro, né? O ser humano não É. foi feito para tomar leite, né? A menos que seja leite materno e no tempo. É. Você no nunca tempo viu que a é vaca necessário. tomar leite, nem um boi, não toma. Essa ideia não... Legal. Agora, Gabriela, O você que suco está nesse também, mano, meio. falando do suco. Suco também. Suco também? Suco Qual porque qualquer suco. Não é indicado porque quando você bate a fruta, destrói as fibras. Aí vira uma carga muito alta de Exato. frutose, que é veneno para o fígado. Ele é metabolizado mais rápido. Aí dá gordura, cria gordura no fígado. Mesmo aqueles que são 100% naturais, não Sim, importa. A sim, questão é a não. fibra e não o que colocam. Claro que quando colocam coisa é pior, né? É, Quando ele é mais, mas os dois fazem mal, então. fazem. Eliminar o suco. Suco. Agora, se você pegar uma água e espremer o limão, tudo bem. O problema é bater a fruta, né? Que vai destruir as fibras. Isso serve para qualquer fruta. Você vai fazer uma vitamina com morango, com Sim, banana. destruiu a fibra, virou frutose.
é uma sobrecarga altíssima para o fígado. Que interessante. Então quer dizer que se eu comer uma banana e se eu bater uma banana, é diferente para o organismo? É. Se eu amassar a banana, que não é nem bater nem pegar inteira? Pode, amassar pode. Bater não. E a gordura no fígado vai aumentar o ácido úrico. O ácido úrico vai reduzir o óxido nítrico, que é vasodilatador. Vai causar vasoconstricção, a pessoa vai ter hipertensão arterial. Que interessante. Então, por exemplo, hipertensão arterial, na tradicional, eles vão tratar como? Vai te dar um medicamento para baixar a pressão. Mas a gente tem que descobrir a causa da pressão alta. Pode ser várias causas. Pode ser gordura no fígado, que aumenta o ácido úrico alto causa pressão alta. Vitamina D baixa, insulina alta. Então, tem que descobrir a causa para tratar, entendeu? Na integrativa, a gente trata a causa dos problemas de saúde. Legal. É que nem a medicina oriental, né? Chinesa, normalmente, ela nunca trata o efeito. Ele vai buscar a causa. Você tá com uma dor de cabeça, vamos ver o que está gerando essa dor de cabeça. É importante falar, lidar. Você falou lá atrás, para repor as vitaminas do corpo, o mineral, tudo tem um protocolo a seguir. Por exemplo, se a vitamina D está baixa, como equilibrar essa vitamina D? Não é chegar lá e injetável, encher ou testosterona. Tá. A testosterona está baixa. Como é que você vai pegar e injetar testosterona sem... Por exemplo, sua testosterona, a gente vai analisar. Minha testosterona total, o homem, por exemplo. A testosterona total está 400 e pouco, está baixíssima. O ideal é ir até 1.200, a total. Mas a gente não vai olhar só a testosterona total. A total é a que você tem no geral. A gente tem que analisar a livre. A testosterona que está livre na corrente sanguínea. Quanto que tá? Tá, mas a gente tem que analisar também o SHBG, o transportador. O sulfato de DEA, que é o precursor dos hormônios sexuais, e o DHT, e o estradiol. Se você tiver testosterona total, minha testosterona total tá 1.000, tudo bem, tá ótimo. Tá, mas quanto que tá seu SHBG? O seu transportador, que é como se fosse um camburão. Ele transporta o hormônio sexual e ele prende ali. Então, às vezes, sua total tá alta, mas a sua livre, ela tá presa, então sua livre tá baixa. E aí o corpo não usa. E aí não usa, é que você tem muita, mas tá presa. Entendeu? Não tem funcionalidade. Então, a gente tem que baixar o SHBG, é uma orquestra, né? Então, você tem que analisar tudo. Por isso que é integrativa, né? Tem que integrar tudo para fazer funcionar. Às vezes, seu DHT tá alto, aí você vai usar a testosterona, ela vai virar DHT. Então, você tem que bloquear a enzima. Não é só dar testosterona para o paciente. Entendi. Às vezes, o estradiol tá alto, a testosterona vai virar estradiol. Então, a gente tem que analisar tudo para ver se bloqueia a enzima para não virar estradiol ou para a testosterona não virar o DHT. Não é só usar a testosterona, entendeu? Tem que analisar o contexto. Muito bom. Eu quero voltar já nesse assunto, porque esse assunto eu acho que dá muito pano para manga. Mas eu queria ver se a Gabriela, o que ela faz na casa dela, se ela está seguindo o exemplo direitinho, o que ela aprendeu. Mas não é o que você sabe, é o que você faz. Com relação à alimentação. O que você come? Fala pra gente. Assim, tipo, depende. Porque às vezes a gente vai variando um pouco. Não, mais ou menos. A base de sua alimentação. Gente... Tem leite condensado, tem brigadeiro. Não tem. Não tem Nutella. Só às vezes quando a gente vai fazer um bolo e quer uma cobertura por cima, a gente compra o leite condensado vegano. Tá. Aí mistura com cacau 100%. Legal. Mas e aquele não tem problema? Tem por causa da soja. Daí já é um outro problema. Já é transgênica. Mas assim, por ser transgênica, mais ou menos. Legal. É bem raro. Tá. Que legal. E o que mais que você... normalmente... que você come que é bom? Que fala assim, pode comer. Saudável. Que a mamãe e papai falam assim, pode comer. Café da manhã, o que a gente come? Eu como, ovo, né? Às vezes, só a gente tira a clara. Né? A clara. Porque... Você tira a clara? Olha que interessante, a maioria tira a gema, por causa da gordura da gema, come a clara por causa da proteína, e vocês fazem o contrário. Quero saber já sobre isso. Os nutricionistas mandam tirar a gema, mas na verdade é o contrário. Olha, que interessante. E aí a gente come também, às vezes... Pão, você come? De vez em quando, pão sem glúten, mas e pão não sem glúten? Sem glúten, sem leite. Tá. Mas também não é sempre assim, nem ligo muito. Um suquinho para ajudar a descer? Não? Tô tentando pegar ela aqui. É água, né? Água?
Água eu não tomo E a nada água mesmo. normal é uma água especial, água do filtro, ou uma água especial que tem alguma coisa? O Vamos ver. bacon. É fala o uma bacon. água do filtro que ela é alcalina, né? Aí é um filtro que já sai... Já é próprio para É. isso. Nossa, então vocês levam a sério isso mesmo. Né? Isso é muito bom, porque não adianta a gente falar, né? Faço o que eu faço, né? Faço o que eu digo e não faço Não o que faço eu o que eu faço. Então vocês fazem. Vocês seguem na medicina. Agora, e a sua irmã mais velha, que eu sei, ela tem 17, é isso? 17. E aí, ela também ou não? Ah, também. Que legal. Como certinho. E o almoço? Ah, Mais o ou menos. almoço vai variando Mais ou todo menos. dia. Ah, arroz a gente não tá comendo assim só uma vez ou outra Tá. por causa da... O que é? Arsênico. Aí é o negócio lá do arroz. E, tipo, feijão também não. Não muito. Aí, tipo, é mais a carne, Feijão né? Que é por causa da proteína. alimentação. Depois a gente fala essa parte. Legal. Aí, tipo, eu não lembro direito E o exatamente, que que mas você come algumas gostoso? Você fala, verduras, nossa, eu adoro isso. Ah, eu gosto Que pode, não que não pode. Aham. Eu gosto de, tipo, um salpicão. Mas o ruim é que tem frango, mas de vez em quando eu não... E também de estrogonofe com leite de coco, que minha avó faz. Estrogonofe de frango ou de carne? De frango. Muito bom. Se continuar assim, você vai chegar com 100 anos com um rostinho de 30 ou 20. Muito bom, Tem que parabéns. diminuir esse frango aí. É, a Gabriela tá bem, muito bem. Que legal. Agora vamos aproveitar o gancho dela e vamos explicar. Do ovo? De tudo, começando pelo ovo, porque o ovo Sim. é assim. O café todo da manhã, o que que tem no É, café todo da o manhã? café mundo da sabe, manhã. né? Banana, que a gente come no café da manhã. Tá. A gema do ovo, banana, frita no óleo de coco ou cozida, batata Vapor. doce. Você fez Cará. mandioca, cará. Isso na parte da manhã. Aí vai Bacon. variando, né? Bacon, Agora, Gema. por que tapioca, inverter? chucrute. Por Do que ovo. inverter? É, Do ovo. Na gema tem todos os nutrientes que você precisa, Sim, né? Tanto é que o sim. pintinho Só que o sai pessoal dali. acha que é muito calórico porque tem muita gordura. colesterol, não. O problema do ovo é a clara, que na clara, a clara ela tem antinutrientes que vão atrapalhar a absorção de nutrientes e ela deprime o sistema imune, ela baixa a imunidade. Mesmo tendo muita proteína, você acha que não vale mas a a pena? gema também tem, a gema tem tudo. O problema da clara é a imunidade mesmo, pior. Ela deprime o sistema Que imune. interessante. É. E você vê, E as pessoas que têm alergia ao ovo, não é o ovo todo. Tira a clara, como só a gema, que não vai ter problema nenhum. O problema o é problema a clara. É a clara, que interessante. Informação nova essa eu não sabia. É. Que interessante. E o restante? A questão do feijão é porque não é e do ressonante arroz? com ninguém. Ah, entendi. Não Tem a ver com sangue ou não? Tem. Então, com o A tipo de sangue. Então, a questão do tipo sanguíneo, Tá. cada tipo sanguíneo tem uma microbiota específica para digerir aqueles alimentos e tem um sistema imune que reconhece aqueles alimentos. Tá. Então, vamos supor, se você é tipo sanguíneo O, você tem uma microbiota específica para digerir os alimentos de acordo com o seu tipo sanguíneo. Por exemplo, o tipo O ele é carnívoro. Legal. O tipo O deve comer carne. Todo tipo O, positivo Todo ou tipo negativo? O. Todo tipo O. O Tô RH ferrado. tem que comer carne. Se você não comer carne, o que vai acontecer? Você tem que repor metilcobalamina, que é a B12, metilfolato, que é o ácido fólico, e você tem que repor também a flora intestinal para você A flora ter uma, intestinal a microbiota também, para poder você ter uma melhor digestão daqueles alimentos que você está comendo, que você não deveria estar comendo. E entendeu? qual que eu não deveria estar comendo? Grãos não é bom para tipo O. Ah, é? É. Mas, aí eu vou falar do tipo A, por exemplo. Aí o seu sistema imunológico, no seu caso, tipo O. Se você não come o que você deveria comer, no caso do tipo Tá. O, a carne, com mais grãos e tal. O seu sistema imunológico não reconhece grãos. Tá. Então, eles não vão reconhecer esses alimentos. O que vai acontecer? Você não vai ter uma boa digestão, vai inflamar a sua parede intestinal, as microvilosidades, e vai causar, o seu intestino vai ficar igual uma peneira e pode surgir doenças autoimunes, por exemplo. Alergia. Alergias, autoimunes e tal, por causa dessa questão. O tipo A, ele já é mais para grãos, no meu caso.
Mas aí eu vou te falar assim, por exemplo, essa questão do tipo sanguíneo tem a ver, mas a biorressonância, ela é muito mais específica. Tá. Por exemplo, eu sou tipo A. Para mim, eu tenho uma boa digestão. Teria que comer mais grãos, feijão, lentilha, grão de bico e carne, para mim não seria muito bom. Mas para mim já é o contrário, eu sou tipo A. E eu testando na biorressonância, a carne realmente eu preciso tomar minhas fórmulas para eu ter uma boa digestão. Eu tomo, fico ótima. Mas com relação aos grãos, feijão, lentilha, grão de bico, eu não tenho uma boa digestão de grãos. E eu sou tipo A. Entendeu? Então, o que vai determinar mesmo, além dessa questão do tipo sanguíneo, é a biorressonância. Legal. Ó, vamos imaginar o seguinte. Eu estou num local onde eu não tenho fartura de alimentos. E eu só posso me alimentar com 3 tipos de alimentos. Quais seriam mais indicados? Para você, tipo O? Para qualquer pessoa. Sem A saber do sangue. Carne, então, tá no topo da pirâmide. Primordial. Para qualquer tipo de sangue. Porque a carne ela é rica, né, em B12, a vitamina B12 é boa para a formação dos glóbulos vermelhos, oxigenação, né, cognição, memória. Segundo item. Legumes, né? Todo tipo de legumes. É. E o terceiro? Teria uma outra coisa que pudesse entrar nessa dieta, se ela tivesse O quê? restrição, que poderia ser uma Tenta terceira. lembrar alguma coisa. Banana. Assim. Frutas, né? Fruta. Frutas, legumes E frutas carne. em geral, dizem, tem algumas vertentes que falam que muita fruta também engorda por causa da frutose. A gente sabe que tem e tudo mais. É assim? Tem que ser comedido? Não é questão. É saber a hora de comer ou com o que comer. Por exemplo, de manhã, se você tiver com o estômago vazio, você não seria o ideal você já colocar uma fruta, uma manga. Aí vai ter um pico de glicose, pico de insulina. E o que é o ideal? O ideal Colocar de manhã? é você bota uma proteína junto, uma Proteína de fibra. manhã, um ovo, então seria a o ideal. gema do ovo, né? A gema do Ideal. ovo, fibras, Bacon. gordura boa. Que legal. E para quem é leigo, chia. para entender, se você coloca uma fruta, vai ter um pico de insulina. Qual é o problema de ter um pico de insulina? Por que faz mal? Para as pessoas conseguirem Isso. entender. Aí, no caso, o pico de insulina vai piorar a sua parte glicêmica, né? Você pode vir, no decorrer do tempo, a ter resistência à insulina ou a pré-diabetes e virar até um diabético. Então, na verdade, a O pré-diabetes... problema do pico de insulina não é só o pico, é a glicação. Aí você vai formando placas de gordura nas artérias, você vai formando catarata nos olhos. São vários Então, problemas. quer dizer, veja bem, deixa eu ver se eu pico de entendi. insulina. Então, os picos de insulina são um dos responsáveis por gerar essa deficiência no corpo e ter que usar medicamentos com relação à diabetes. Seria isso? Isso, porque aí você bota um açúcar, Interessante. o açúcar no sangue, aí o seu pâncreas já produz muita insulina. Aí, no decorrer do tempo, você vira um diabético. Igual chiclete. Chiclete não tem o açúcar. Mas só de ter o adoçante, seu cérebro acha que é um açúcar, já vai estimular o pâncreas a produzir insulina. Aí você já vai ter um pico de insulina. Aí você vai engordar. Tá vindo carga aí. Aí você vai engordar, você vai ter glicação, né? Você vai formar... vai formar placas, catarata. Quando na velhice, a pessoa que tem catarata, foram várias glicações que ele teve, vários picos de insulina no decorrer da vida. E como que a gente consegue não ter os picos de insulina? O que é o ideal? Vamos supor, a pessoa está disposta a entrar nesse jogo, falar, não quero ter diabetes, o que eu preciso fazer? Aí você vai ter que se alimentar certinho. Você não pode ir com o estômago vazio, você colocar algo doce, né? Tipo um chiclete com barriga vazia. Então, vamos supor, você está em jejum, vai começar Um sempre jejum. proteína. Quebrar jejum é proteína, Sempre. aminoácidos, isso. Um café. Comida de verdade, né? Um café. O que acontece com o café? Se esse for o quebra de jejum, só o café. Preto ou com uma cúrcuma, Não, batido. o café, o chá não teria problema. O problema é se você botar um adoçante. O café já tem outros problemas, né? Que ele vai acidificar o sangue. Ele acidifica, deixa o sangue mais ácido, né? Mas com relação à glicose, não tem nenhum glicemia, problema. não. Um cafezinho agora com leite de coco, vamos dar uma melhorada nesse café, né? Leite de coco a gente põe pode, uma cúrcuma, leite de coco no tranquilo. café. Ótimo. Aí, legal. Leite de coco, né? Gordura boa. Interessante. Então, se você está muito tempo sem comer, Você nunca toma ir para...
para nada de carboidrato. Não, você vai para aminoácidos, proteínas. Interessante isso. E as vitaminas que algumas pessoas tomam de manhã em jejum faz bem ou não? Bem, B12, o ideal, se Então, você o ideal tomar é em tomar jejum em sublingual, excelente. Interessante. Que legal B12 não, isso. metilcobalamina, né? Porque tem pessoas que têm o pleomorfismo do P450 no fígado, ele não transforma a B12 na forma ativa. Já pega direto. Isso, aí o que acontece? Nem o ácido fólico e metilfolato. Aí ele pode ter a homocisteína elevada, que é risco cardiovascular, infarto precoce, AVC. Tudo porque e a gente não sabe quem tem esse pleomorfismo. Então, o ideal é dar só a forma ativa. E tem algum caso que a pessoa não pode tomar metilcobalamina direto e tem que tomar B12 para se transformar? Não, então, é Não essa precisa. questão. Não, Em nenhum B12 caso. não se deve tomar B12 nem o ácido fólico. Tem que tomar a forma ativa dessas duas vitaminas, da então- B12 e do ácido fólico, que é a B9, né? Porque tem muitas pessoas que a gente não sabe quem não tem o pleomorfismo do P450 no fígado. Ele não consegue metabolizar, transformar a B12 na forma ativa, que é metilcobalamina, e nem o ácido fólico na forma ativa, que é o metilfolato. Então, você tem que tomar já a forma ativa, porque se você tiver esse pleomorfismo genético, você vai ter outros problemas de saúde, que é, por exemplo, a homocisteína elevada, que é um marcador inflamatório, que vai inflamar dentro do endotélio vascular. Que Um interessante. dos exames mais importantes que existe e que não são solicitados nas baterias de exame. Homocisteína, você já fez? Algum médico já te pediu? Provavelmente, por ser atleta, então a gente faz muitos exames, né? Então que pode ver ser, mas eu não posso te afirmar. Espero que tenha feito, né? Ele é um marcador inflamatório que vai Então acho que faz. risco cardiovascular, infarto precoce, AVC, risco de câncer. Eu falo porque eu tive um problema de dor de cabeça, eu fiquei um ano e Enxaqueca. mês com Um ano dor e de 4 cabeça meses. crônica, enxaqueca brava, e eu ia em médicos renomados em tudo, e eles só tinham uma solução para mim, tarja preta. Eu, não, doutor, isso aí eu não vou não, eu quero saber a causa. Aí ela começou a fazer o curso de Foi no medicina início. integrativa. Primeiro curso que ela começou a fazer, ela identificou esse exame. Eu falou, quem sabe esse exame é um marcador inflamatório que provoca dor de cabeça. Não, Quem sabe? uns não? podem ter, outros não. É. Mas no caso dele, ele teve o sintoma. Geralmente é assintomático, mas ele teve. E aí quando eu fiz o exame, Tava deu altíssimo. alterado, estava altíssimo. E regulou isso? resolveu Regulou, o na problema. época foi para 9, de Com 17 a menos de um mês eu não 75. tinha mais dor de cabeça. Nunca mais teve E 1 ano e enxaqueca. 4 meses. E era eu não enxaqueca, tomava remédio. aquela- Direto, dor de cabeça. 1 ano e 4 meses Todo dia eu direto. segurava na raça mesmo. Agora, uma coisa meio comum, que isso é indicado por médicos, quando a pessoa tem baixa ou de ferro ou de ferritina, normalmente eles indicam o Noriporum com ácido fólico. Não pode. Então, a questão, então, eles isso eu passam quero isso saber, até mesmo. porque- Porque o metabolismo para absorção do ferro, ele precisa de ter outros nutrientes, outras vitaminas para que o ferro seja absorvido. Não é só o ferro. E um deles é o metilfolato, a metilcobalamina. Tem que ter algumas vitaminas do complexo B também. Eu achei que o Sim, ácido sim. fólico incluído nesse ferro era justamente para dar esse Ele equilíbrio, não é? ajudaria na absorção do ferro. Mas se o paciente tiver o pleomorfismo do P450, pleomorfismo genético, ele não vai, ele vai prejudicar outra vai causar outro problema. Depende da pessoa. mas a ou gente não sabe não dá quem pra tem saber? quem não tem. Então, Entendi. não O ideal é não. é não ir, isso. é fazer Além os exames. disso, o ácido fólico também, igual antigamente eles davam para gestantes, pode causar risco de autismo também. Olha que interessante. Interessante que além esses são estudos muito avançados, é importante ressaltar isso, estudos avançados e atualizados. Nós temos o professor Lai Ribeiro, que ela concluiu o curso agora, semana passada, a pós-graduação dele. O doutor Lai Ribeiro, ele estuda de 9 a 12 horas por dia, de domingo a É muito domingo. estudioso. E todas as informações do mundo que são importantes e relevantes caem no colo dele. Então é isso que ele passa para os alunos, que ele ensina, entendeu? É coisa da mais alta, a medicina mais avançada que existe. Então isso não é balela, não é... E outra coisa, o falar bonito todo mundo fala, né? Mas o importante é o resultado. Com certeza. E aqui você encontra o resultado. Entendeu? certeza. Tem cura para quase tudo. Tem coisa que não tem mais jeito. Já ferrou, não tem só milagre. É só Jesus que opera milagre. Agora, essas doenças crônicas, muitas delas, tem cura totalmente. Só depende do paciente seguir certinho. Nós vemos pessoas com pedido de hemodiálise sendo desviadas, não precisa mais fazer, maravilha. são curadas. Pessoas com 20 fármacos, 20 medicamentos controlados,
Você vai desmamando, vai tirando aos poucos, o organismo não aceita mais, a pessoa passa mal se tomar, porque vai limpando o organismo, entendeu? Isso é um que é lindo. tratamento e depois tem que seguir com a alimentação. É isso mais ou menos que eu entendi. Seria isso? Uma nova forma um novo estilo de vida. Lifestyle. É, isso aí. Você vai ter que mudar seu estilo de vida. Porque você vai ter que comer saudável, você vai tirar os alimentos que você já sabe que te fazem mal, que você não digere bem. E no início é difícil você tirar, porque você está por causa do vício. O açúcar, por exemplo, glúten comparado com a cocaína, com a droga, né? Vicia. Ser viciado no açúcar, ser desmamado do açúcar é barra pesada no início. Hoje, por exemplo, não faz se falta. colocar um açúcar no café, eu não consigo nem tomar. Mas antes era o contrário. Se falasse um café sem açúcar... Por isso que o colesterol dele era muito alto, por causa do açúcar. E agora? Hoje, valores ótimos. Tranquilo. Que legal. Então, na verdade, é assim. Pelo que eu entendi, então, carne está no topo da pirâmide. Depois vem legumes e frutas. Ovos estão incluídos aí, a gema do ovo, como você falou, ou não? Está incluído nessa parte de proteína. Tudo no topo, né? É um conjunto. Porque se você se alimenta só de um nutriente, também vão faltar outros. Muito nutriente que não tem na gema do ovo é a vitamina C. Os demais todos têm. E fruta sempre in natura, nada de tomar suco, evitar açúcar ao máximo. Comer a fruta, né? Aí, beleza. E legumes, tem alguma indicação especial ou não? Milho. Cozidos, no vapor? Milho tem muito fungo. Milho, amendoim. E milho parece também que o nosso estômago ele tem dificuldade de processar, não é isso? Tem um pouco. Não, geralmente quem tem pouca acidez estomacal tem dificuldade. Às vezes sai nas fezes até. Isso, Mas é por causa da baixa acidez. Aí tem que otimizar a digestão. Mas esse não é o problema o problema do milho, que ele tem muito fungo. Ele já vem com Tem fungo? Aflatoxina, assim. Isso qualquer tipo de milho, seja ele em espiga ou seja ele em lata? Sim. Quer dizer, tudo que é processado é pior, né? É pior. Então, em lata ainda é pior, Amendoim mas mesmo... também. Amendoim também tem muito fungo. Aflatoxinas, que é você pega uma cancerígeno. fruta, às vezes ela está com uma mamão, por exemplo, dá muito. Começa um aquele mofinho fungo, ali. aquele mofinho ali já penetrou tudo. Se você tirar aquela parte e comer o restante, você já está comendo fungo ali. Colocando fungo para dentro. E um terreno biológico, um sangue fúngico, é propício a câncer. Que legal. Por isso que a gente, quando está tratando o paciente, a gente tem que limpar também a água do aquário, né? Que é o terreno biológico. Sim. E o fungo, ele é casa de parasita no corpo. É alimento os vermes, eles se alimentam de fungos também e metais. Que interessante. E as frutas, então, veja bem, tem alguma orientação, doutora, para a gente comprar fruta no mercado? Porque, veja bem, a gente quando compra ela meio madura... O ideal é orgânica, né? O ideal é comer fruta orgânica, legumes orgânicos. Mas aí ela está livre de fungo, não? Fungo, não. Ela pode ter também? Pode. Então, mas aí em qual tempo a fruta está ideal para a gente pegar? Não madura, a ponto de madurar e não deixar ela passar muito. Seria isso? Não, pode comprar madura também, é só não ter o fungo, né? Mas o ideal de ingerir ela é madura. Se ingerir a fruta verde, ela tem muita lectina. Aí vai causar hiperpermeabilidade intestinal. Mas não pode passar muito do ponto também. Seria isso? Não tem problema. O problema é não ter o fungo, né? Tá. E o fungo, com que ele é gerado? É o ambiente que ele é, a temperatura, o que é? Às vezes o estoque também, pega ali no estoque. Armazenamento, isso. Então, um local que é um pouco úmido, esse tipo de coisa, às vezes pode gerar mais. Que legal. Nossa, quanta coisa, hein? Que aula, hein? Que aula, hein? E você segue direitinho? Uma riqueza de informação muito grande. Segue direitinho você? Sigo direitinho. Total? 100%? 100%. Garoto propaganda. Zero glúten, zero leite, Quantos quilos você perdeu? Fala pro pessoal ali na câmera para eles se animarem. Foram 15 quilos, praticamente tudo era de barriga, gordura. né? Porque, e ele estava estrogenizado, porque a gordura, ela acumula estrogênio, né? Então, o homem, quando está mais cheinho, ele está estrogenizado. Ele já estava até com mama, estava com gordura na cintura. Isso tudo é estrogenização. Então, pelo que eu entendi, é mais ou menos assim. Você não precisa fazer dieta, nem fazer uma troca, e nem a quantidade. É qualidade. Veja trocar alimentos, acabou. Isso aí. Você então, não precisa passar fome. Não. Aí, pessoal, tá vendo? Ninguém precisa mais passar fome. Agora é só trocar a alimentação. Pode comer à vontade, sendo a alimentação correta. Na verdade, e na hora é o seguinte, correta. quanto menos você come, mais você vive. Sim. A verdade é essa. Você não precisa de muita comida, comer igual uma leitoa. Você não precisa
Você tem que evitar isso. Até porque é pecado, na Bíblia está lá, Sim, é glutonaria. sim. Então você não precisa de tanta comida. E outra coisa que é muito saudável é você parar de comer cedo, 5 da antes tarde. no mínimo 2 horas antes de dormir, e só se alimentar no outro dia, depois que você faz um exercício, entendeu? Esse é o ideal. É o ideal, principalmente gorduras viscerais. Você só elimina gorduras viscerais se você parar de comer, escureceu, você não come jantar. mais. 5 horas da tarde você para e só volta a comer 9 da manhã. E se Nossa, você eu tava quer quase ganhar nisso. massa 15 muscular, dias você não se tem- você quiser ganhar massa muscular, você para de comer, não coma à noite, nem a fruta, porque o carboidrato vai bloquear o GH. E o GH em adultos, ele vai aumentar a massa muscular E é só à noite, né? à noite. Que interessante. É. Muito Se bom, torna doutora. se torna o jejum intermitente, né? Você pode comer 12 horas, 14 sem comer. pode comer 7 horas. No período de 7 horas você pode comer o que você quiser comer. E 17? 17 você não come nada. 15 dias você não tem mais gordura visceral. Maravilha, hein? Ele tinha gordura visceral também. Não, o doutor Laí Ribeiro falou lá, eu estava na aula lá, ele falou, ó, se você... Aí tem a balança de bioimpedância e tal, ela tem lá na clínica. Se der que você tem gordura visceral, você tem. E deu o que eu tinha, rapaz, tinha perdido já 12 quilos. Falei, não tenho, tá errado isso. Subi na balança e disse que eu tinha, e agora tem que fazer o quê? Parar de comer. 4 da tarde, 5 ele parava de comer, Parava só de comia comer. no outro Com dia 15 depois. dias eu subi na balança novamente. Não tinha mais Será? gordura visceral. E aí eu diminui 3 quilos e ganhei massa muscular. Que Coisa maravilha. linda. Coisa boa, né? Perfeito. Rapaz, é medicina perfeita. Dá resultado. Então vamos aproveitar que ela é perfeita e dar o recado pro pessoal. Onde é a sua clínica, qual é o endereço, como o pessoal acha vocês. Bacana. Esse aí é Jamile. Ah, eu achei que era o que eu peguei, o garoto propaganda agora, hein? Horto e Arte, né? Fala Instagram. O Instagram é orto_e_arte, ART. E a gente fica em Vila Velha, Espírito Santo, mas fazemos também atendimento online. Ah, você consegue fazer online? Aí no online a gente não consegue fazer microscopia, né, de campo claro e campo escuro, e a biorressonância nós fazemos pela foto ou por um pouquinho de cabelo. Entendi. Ele te manda pelo correio, seria isso? O cabelo ou manda foto na foto? hora. Pela foto. Ah, a pela foto que frequência consegue, pela frequência? A frequência da pessoa está na Que foto. interessante. A gente Muito faz bom. ali pela foto. A doutora aqui, ela fez um teste comigo aí com a frequência, né? É biorressonância. É biorressonância, né, da voz. Paulinho. É interessante. Se for verdade, Tem olha, aparelhos, né, por verdade. exemplo, tem problemas que é tratado por frequência. A filha do Nésio, foi enviado um tratamento para ela online lá no distância. hospital. E aí? Na Online não, UTI. frequência na UTI. Para a parte E assim que renal, começou- essa ela tava parte com problema do mesmo. sangue. E aí? E assim que começou, ela começou a reagir E saiu rapidinho do negócio. Mandamos entendeu? a frequência, Que a bênção, hein? distância. A gente veio com os aparelhos dentro do avião, chegou no aeroporto, ela tinha entrado para UTI, nós não tinha como entrar no UTI com o aparelho. Sim. Tivemos que amanhecer o dia no aeroporto, comprar uma passagem de volta de madrugada, que só tinha de madrugada. Voltamos para trás, aí ela conseguiu enviar para frequência e teve o Aí resultado. vai melhorando. Que bênção, né? E Tinha um paciente. qualquer situação desse tipo, a pessoa pode estar no Japão. Manda a frequência pra lá. online. Que a maravilha, hein? distância. Que bom, é nesse mundo que a gente está agora, Porque né, o que tudo é vírus, digital. no caso da Annalise, era um vírus. Eles deram um antibiótico para ela, que não existe antibiótico para aquele vírus. Então ele fortaleceu. É isso que aconteceu. O Entendeu? antibiótico prejudicou a parte renal e tal. É, Aí veio aquele antibiótico. problema todo. Doutora, Pode pode falar. No caso dessa questão da frequência, tem um paciente lá que ele tem ainda, né, um problema renal e tal, e ele ia ser encaminhado para hemodiálise. Já foi. Diagnosticado. Ele tinha insuficiência renal e já foi lá para o tratamento tem 1 ano e pouco, já pensando em ir para hemodiálise. A médica já pedindo os exames e tal. Aí a gente começou a fazer um tratamento com ele, homeopático, em menos de 20 dias, um protocolo para insuficiência renal, menos de 20 dias, o pé dele ficou fininho, desinchou, que era inchado por causa da questão renal. E fazemos também frequência para os rins, né? Esse aparelho frequencial,
ele manda frequência, porque todas as células vibram numa frequência. Sim. A célula renal tem uma determinada frequência. No momento que, como ele tem um problema renal, as células dele não estão vibrando na frequência correta. Quando ele recebe aquele campo informacional, todas as células renais que estiverem nascendo ou multiplicando no momento que estiver recebendo aquela frequência, vão vibrar ou nascer com a frequência correta. Aí o órgão vai se regenerando, Que interessante. autocurando. Cada órgão tem uma frequência diferente, seria isso? Isso. Aí você vai mandar aquela frequência para aquela célula. Ela vai começar a vibrar na frequência correta, de célula saudável. Aí o órgão começa a voltar a funcionar. Que maravilha. Frequência tem para parasitas, explode ele dentro do corpo. Que maravilha. Pra Diz que tudo. temos muitos parasitas no corpo, né? Mais de 100 tipos. Medicamento acaba com todos? Ou Os todos? Não, mata fármacos, só alguns. não, 12, só 14. Ou seja, Pra 90% dos desparasitar. parasitas continuam no corpo. Para Continua. Agora, desparasitar. a frequência? É um tratamento. Frequência? Isso. Aí, acaba. dependendo do parasita que o paciente tiver, a gente vai mandar a frequência para aquele e faz o tratamento também. Interessante. Uns 60 dias. Às vezes tem que repetir, dependendo do tratamento. O que eu queria deixar aqui para fechar. Nós fizemos um investimento numa clínica e nos aparelhos e nos cursos de aproximadamente R$1 milhão. E eu falo para vocês o seguinte, se fosse só para cuidar da minha casa, já valeria a pena, porque cuidou de todo mundo tínhamos problemas de saúde, era dor de cabeça, vivíamos em estômago. médicos, vivíamos em hospitais, e tem 3 anos que nós ficamos livres de ir para ponto-socorro, Nunca livre de ir mais. para médico, livre de ir para farmácia. Acabou isso. Acabou, nós não compramos mais remédio. O médico deve estar com raiva de vocês, os médicos, né? Não faz bem, né? A roda trava, né? E a roda precisa de rodar, o sistema, aquele negócio todo. A gente conseguiu, nossa casa, essa menina aqui, ó, ela tinha um problema de garganta, diarreia e dor de cabeça. E era todo mês aquele problema, ia pro médico renomado, médico Antibiótico, particular. 4 a 5 Nossa. ciclos por E o ano. tratamento era só um antibiótico. E aí começavam os problemas intestinal e não se resolvia. E daqui a pouco o problema mesmo voltando, novo. Aí outro antibiótico diferente. Nunca mais teve uma crise de garganta. Primeiro tratamento, ela nunca mais teve uma crise. Que maravilha, hein? Aí, É isso ó, mesmo? 100% Que curada. maravilha, né? Aí é muito melhor estar com a garganta outra- boa para cantar do que estar comendo do docinho, né? Maravilha. Mas aí ela tem que fazer a gente tem que fazer a nossa parte Sim. também, né? Senão você vai se inflamar, aí vai começar os problemas tudo. A outra de 17 anos era asma, não sei o quê. Aí Asma. corticoide, bombinha. E vivia aquilo. Virou... Ninguém Entendeu? tem mais nada. Acabou. Que maravilha. Igual tira Dores com a mão. articulares, Todo quem tem mundo muita saudável. inflamação nas Inflamação articulações. crônica, intestino. É? Eu dou de cabeça, gripe 3, 4 vezes por ano para cair E na consegue cama. resolver fácil. Fácil, sim. É um tratamento, né? Cada organismo vai reagir, vai ter um tempo dele para ir Pensando desinflamando. que remédio só remedia, não cura? Remedia. Então acho que é fácil, né? É só pegar um protocolo, seguir e for embora. Tem que descobrir Agora, o curédio, que o remédio... Agora, não é de um dia para o outro, né? É desinflamar o organismo, Sim. limpar o sangue. E resolve. Aí vai. Vai limpando o corpo, exatamente. Olha, eu ficaria Se aqui. você vê meu sangue no microscópio, é coisa é diferente. linda, moço. É coisa linda. Ele não Ainda tomou mais a eu que não tomei vacina, tá vacina. limpinho, sem fibrinha, né? Não tem fibrina. A vacina dá fibrina, né? Que causa É porque aí, a trombose vacina da vida. Covid estimula a proteína spike. A proteína spike estimula a formação de fibrina, né? Então, muitas pessoas tiveram problema cardiovascular, trombose, por causa das fibrinas. É como se fosse uma teia de aranha no plasma, que é o plasma. É como se fosse um monte de teia de aranha. E aí, 99,9% da população tem hemácias Rouleau. Estão agregadas, não estão soltinhas para fluir no sangue, por causa do intestino. Que a maioria está com o intestino vazando, hiperpermeável. Aí a macromolécula de proteína passa para o sangue, carga negativa, as hemácias positivas, elas agregam. Juntou as hemácias agregadas, elas se juntam e aí grudam na fibrina e formam um trombo. Caramba, é por isso que está tendo muito problema de trombose. Depois da vacina. Tem como reverter isso? Tem, aí a gente Que passa o ótima detox notícia. da vacina. Que ótimo. Para tirar as fibrinas e também aí tem o tratamento intestinal para Que ótimo. fechar a permeabilidade, né? Quando você coloca o sangue no microscópio lá, no exame, você vê na tela lá da televisão, do computador e do microscópio também. São 3 telas.
todas saem a mesma coisa. Ali você vê o que seu sangue tem. Às vezes tem aquelas minhoquinhas, chama ascite, né? Ascite mostra a fase Plástico, degenerativa. se você toma café em microplásticos. copo de plástico ou toma sopa em Sente vasilha isso no de sangue. plástico, Consegue Vê vai o tudo pro microplástico. a Aí água a gente mineral é um problema, porque fica no sol, vem em cima de caminhão. Sim. bisfenol A, xenoestrógenos, Entendeu? aí a gente tem que fazer o detox. Aí dependendo do que a gente vir lá no microscópio, tem o tratamento, aí tem o Que maravilha. A água mineral ela não vem em cima de. Não vem no baú Não, nem não, de avião, não. ela vem no No caminhãozão caminhão lá em na cima, lona, tomando sol. tomando sol. E o aberto. plástico. Doutor Laí Ribeiro fala assim, a saúde vai a cavalo e volta a pé. Então, para recuperar, tem que ter paciência, devagar. Mas né? é o caminho, né? Mas isso aí é muita coisa, é muita coisa. Se a gente for falar aqui, vai até a noite. Olha, o papo tá bom mesmo. Muita coisa para É riquíssimo, aprender. informação. Mas a gente vai ter que finalizar, Cleiton. Então eu queria que você fizesse aqui as considerações finais. Deixa o seu recado. Importante, fala para aquela câmera lá, para o pessoal. O que eu deixo aqui é exemplo do que nós temos aqui para apresentar, né? A nossa saúde. 3 anos de seguidor nato e 3 anos sem sequer uma gripe. Nada. 0 problema de saúde. E a ideia é se chegar a 100, 150, 180 anos. Qualidade de vida. Sem doença crônica, que é o grande problema hoje, né? As pessoas estão vivendo 40, 50, 60 anos, o resto é cuidando de doenças crônicas. E a ideia é ficar livre disso, tem como, entendeu? Medicina integrativa ortomolecular. Indico totalmente, o resultado é lindo. Né? E aqueles que seguem há 50, 60 anos, hoje estão com 70, 80 anos, né? Que é o caso do Dr. Laí Ribeiro, que já está com 79, chegando a 79, e ele não toma remédio fármaco, ele não tem doença crônica, ele desafia médicos de 40 anos, 35, vem aqui na frente, os alunos dele, né? Tá os aparelhos aqui, você escolhe o órgão que você quer disputar comigo. Então, assim, contra fato, não há argumento. Medicina integrativa ortomolecular. Né? Se você quer ter saúde plena para você, para sua família, é o caminho. Procure um bom profissional integrativo, que seja médico, que seja farmacêutico, que seja nutricionista, que seja dentista até, que estão trabalhando nessa área. Se ele for um bom profissional, ele vai saber cuidar de você. Não tem que ter fármaco na jogada, não tem que ter cirurgia na jogada, e você terá uma saúde plena e de muito prazer de viver, muita disposição, muita energia, muita... coisa linda, sem palavras. Está aqui o exemplo, bom, está né? aqui. Muito bom. Funciona de verdade. E eu indico 100%. Doutora, considerações finais, fala um pouquinho pra gente. Deixa de novo o seu endereço eletrônico aí, fala para essa câmera. O Instagram é orto_e_art, ART. É isso, ele já falou tudo. Fala. Então sobrou para Gabriela, né? Gabriela, vamos lá. Fala para os jovens aqui o que não pode comer, o que não é bom comer. Minha mãe já falou, né, que é trigo, leite, derivados, né, gordura vegetal, essas coisas. Você pretende estudar o quê? Eu quero fazer curso de medicina integrativa, né? Muito bom. Vai ser uma médica integrativa. Quer dizer que a mamãe e o papai estão cuidando de você agora e no futuro você pretende cuidar deles, é isso? Uhum. Muito bom, parabéns. Bom demais, né? Coisa linda. Então é isso, pessoal. Queria agradecer demais a presença de vocês. Aprendi muito aqui. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas em casa. Então, mandar um abraço e fiquem aí até o próximo Mentorcast. Estamos Grande aqui para abraço. isso, né? Para levar essa mensagem para a nação. Pessoal.